Tudo bem, gente? Eu sou o Jorge Mantese do Revalidando. Nós estamos aqui com a Miriam. A Miriam foi chefe de estação na prova prática do Revalida agora de 2021 e vem trazer um pouquinho de informação para todos nós de como foi essa prova, como essa prova foi feita. Então, primeiramente, muito obrigado, Miriam, pela participação. Eu gostaria de começar já pedindo uma coisinha para que você se apresente. Fale o que você faz, como é que foi todo esse processo para chegar a ser chefe de estação. Prazer, então. Boa tarde. Meu nome é Miriam, eu sou estudante de medicina da URGS, estou atualmente no 11º semestre. E até chegar como chefe de estação foi, na verdade, os contatos da própria faculdade. Vários colegas ficaram sabendo por professores, por preceptores que estavam trabalhando na gestão da prova, então, do Revalida aqui no Rio Grande do Sul. E acabaram entrando em contato conosco, então foi uma seleção informal, assim, por contatos da própria faculdade. E uma pergunta, Miriam, quando você ficou sabendo como é que foi esse processo? Você entrou em contato, alguém entrou em contato contigo para ser chefe de estação? Como é que foi esse processo? E com quem você conversou diretamente? Quem foi a pessoa responsável daí? Tinham 2 pessoas organizando a seleção dos chefes de estação aqui em Porto Alegre. Uma advogada que estava contratada pelo Sebrasp para poder organizar esse processo de seleção e um professor da URGS que ele trabalhou na coordenação local aqui da prova. Nós fomos selecionados em torno de 1 ou 2 semanas antes da prova, entrado em contato assim por WhatsApp. Na verdade, o que a gente recebeu foi mensagens, assim, uma mensagem pronta: estamos selecionando vagas para o dia tal, contrato tal, aplicação em tal lugar, e essas mensagens foram repassadas nos grupos das faculdades, tanto da URGS quanto da Fundação, e foi assim que, na verdade, a gente foi entrando em contato daí ou com esse preceptor, que ele repassava o contato para essa advogada contratada do Sebrasp, lá de Brasília, e ela que organizava, assim, pegava CPF, nome, e-mail, e foi isso, na verdade, só. E daí, na semana da prova, a gente teve uma capacitação, que eles mandaram as informações por e-mail. A capacitação teve em vários lugares, Hospital de Clínicas, PUC, para eles poderem explicar as regras do funcionamento. Mas, assim, a seleção foi 1 ou 2 semanas antes e essa capacitação foi um dia antes. Importante, né, Miriam, sempre frisar, como essa capacitação você não sabia o tema que iria ser na estação que você estava cuidando. Assim, na verdade a gente teve uma capacitação, a prova foi no sábado e no domingo, e a gente teve uma capacitação na sexta-feira, mas assim, ninguém sabia de nada, ninguém sabia se ia ficar na pediatria, se ia ficar na cirurgia, se ia ficar na clínica preventiva, ninguém sabia de nada. Foram simplesmente informações organizacionais de qual que seria a tua função. Por exemplo, chefe de estação, operador de câmera. Não era nenhuma capacitação só para chefe de estação, era no geral, assim, eles passavam as funções de cada um, mas ninguém sabia como que ia funcionar no dia da prova. Tudo isso foi uma coisa que a gente só chegou no sábado mesmo e descobriu. Então, gente, só para frisar e para explicar um pouquinho como funciona toda essa hierarquia que foi criada para essa prova. O fato é, o Sebrasp, ele trouxe pessoas aqui também para cada uma das sedes onde teve essa prova, juntamente com pessoas supervisoras por parte do INEP. Em Porto Alegre, particularmente, como era a cidade que tinha o maior número de candidatos, foram divididos em 2 times. Cada um do time tinha um supervisor médico e um supervisor acadêmico, que ambos são médicos. O supervisor médico seria o responsável maior, toda a parte médica, e o supervisor acadêmico seria responsável por encontrar médicos especialistas de cada uma das áreas. Então, por exemplo, o supervisor acadêmico encontrou especialistas clínicos, cirurgiões, pediatras, médicos de família e obstetras ou ginecologistas e obstetras. A partir daí, por que serviu isso? Porque eles auxiliavam depois nas estações com os chefes das estações. Os chefes das estações em Porto Alegre foram contratados estudantes de medicina da universidade, a grande maioria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que serviam para cada uma das estações segundo cada especialidade. E esses médicos contratados pelo supervisor acadêmico, eles auxiliavam nesse momento nessas estações. Importante também, né, Miriam, frisar para o pessoal assim, você ficou sabendo do tema no dia da prova. No dia da prova, quando os celulares já estavam confiscados, já estávamos dentro da sala com os replicadores, médicos supervisores ali,
No domingo também a gente só ficou sabendo no domingo o dia, o tema. E você chegou a que horário para saber dessas informações? No sábado chegamos às 8 da manhã no Hospital de Clínicas, até teve o atraso inicial do processo de recepção, até a gente conferir listas, pulseiras, entregar celulares e tudo mais. A capacitação começou em torno das 9h30 da manhã no sábado daí. Primeiro com orientações gerais, eles passavam vídeos daí do INEP, assim, deles passando o caso antes da gente receber o roteiro. E foi ali em torno das 10 daí da manhã que a gente começou a ter acesso ao tema e ficar sabendo se era pediatria, se era cirurgia ou não. Assim, não era uma coisa que era a gente que decidia, eles que determinavam na hora, assim. E uma pergunta, essa questão desse vídeo do INEP, era a orientação de como agir ou já tinham alguns temas que eles passavam? Já eram vídeos de como agir, assim, no caso eram pediatras, colocando, olha, o caso se trata disso. Vocês vão ter que agir dessa maneira, se eles te perguntarem tal coisa, daí vocês entregam tal coisa, se eles não te perguntarem dessa forma, com essas palavras, vocês não podem entregar tal informação. Na verdade, a capacitação daí no dia não era só para chefes de estação, na mesma sala tinham tanto os atores quanto o chefe de estação, e a nossa preparação era uniforme, assim, a gente até se ajudava na hora por questão de termos e tudo mais, que muitas vezes os atores não conheciam e a gente acabava treinando entre si ali até. Ou treinavam dois atores, ou eles treinavam com nós mesmos, chefes de estação, para saber quando entregar, dependendo de como responder. E, por exemplo, você ficou na parte de pediatria. Isso. Então, nessa capacitação, eles colocaram todo mundo que ficou na pediatria junto ou todo mundo que não importa qual área ficava? Era só, na verdade, tinham duas... Era coordenação 1, coordenação 2. Eram os dois times, isso? Se eu não me engano, tinha outra equipe da pediatria nesse outro andar. Perfeito. Uhum. É que isso é bem importante para frisar que Porto Alegre tiveram, na verdade, era 5 módulos. Cada um dos módulos com 5 estações. Então, teve 25 estações simultâneas acontecendo e tinha essas duas equipes divididas nessas 5 módulos que tinham em Porto Alegre devido à grande quantidade de candidatos. Então, eles botaram todo mundo de pediatria, vão ver o videozinho. Todo mundo de cirurgia, vão ver o videozinho de cirurgia. Todo mundo, e na atores sala, e chefes. E tinha o vídeo e, além disso, também tinha uma pediatra daí na sala que ela... Claro, surgiam dúvidas ali, às vezes não era falado algo no vídeo, ela entregava um roteiro depois escrito pra gente ficar repassando ali entre si. E, claro, surgia alguma dúvida e era essa pediatra que às vezes checava alguma informação ou quando essa informação não tinha, ela falava, olha, dá pra responder assim ou não consta no script, assim. Perfeito. Então, justamente essa pediatra, esse cirurgião, é justamente o supervisor acadêmico que contratou esses pediatras, esses médicos de família, justamente para facilitar todo o entendimento ali. Cada vez mais está se tornando mais fácil, né, Miriam, a gente entender mais ou menos como funciona essa dinâmica. E eu acho que é super importante para todos os nossos alunos, para terem a consciência do que vão enfrentar, como é que é elaborado, e algo que você trouxe, assim, a gente do Revalidando, a gente tenta fazer mais fidedigno possível, mais parecido. E é justamente assim, a orientação que a gente tem para os nossos chefes de estação quando vão fazer os simulados é igual ao INEP, é tudo muito parecido, é daquele momento, é justamente para ficar mais fidedigno possível. E o entendimento, pediu uma coisa, você aceita, pediu de outro jeito, você não aceita. A gente estava até conversando antes que você falou que a caderneta da criança, como é que era isso? Que, dependendo do termo, você não podia entregar. Exatamente. No roteiro, tanto no vídeo quanto no roteiro escrito, constava que a gente só poderia entregar o roteiro caso o participante perguntasse de caderneta da criança ou as curvas de crescimento, solicitasse, eu quero as curvas de crescimento. E daí, se a pessoa me perguntava caderneta de vacinação, que é uma coisa que eu, que sou do meio, que eu sei que a vacinação está dentro da caderneta da criança, eu não poderia entregar. O que acontecia muitas vezes é que eles perguntavam daí por outros nomes, viam que a gente não entregava, mas que a gente tinha uma prancheta ali com várias folhas e eles tentavam perguntar de outras formas para ver se saía alguma coisa. Mas tinha orientações específicas, assim, que tu só respondia se a pergunta fosse exatamente daquela forma.
E as orientações, assim, para o entendimento melhor. Função do chefe da estação. Qual que você pode classificar? Qual que era a função que eles orientavam o chefe da estação? A função do chefe de estação era, primeiro, cuidar da organização da sala. Na pediatria até que eu não tinha tanto problema, porque, na verdade, a atriz ficava com o bebê no colo, assim, ficava sentado, não tirava nada do lugar. Mas, por exemplo, se fosse numa estação de cirurgia, tu teria que organizar a mesa. Se tivesse alguma coisa de reanimação, de pneumotórax, enfim, tu tinha que organizar a mesa, organizar a sala. Na estação da pediatria, como não tinha toda essa função, a minha função, na verdade, era entregar os materiais. Entregar exames complementares, entregar a caderneta da criança, entregar ficha do nascimento. Era essa a minha função. Na verdade, até isso é uma coisa que talvez não seja uniforme em todos os locais de prova, porque na nossa sala, na orientação do vídeo e do roteiro, era que o ator... A atriz, no caso, deveria entregar, por exemplo, a ficha do recém-nascido. E a pediatra falou, olha, eu acho que talvez seja melhor os chefes de estação entregarem, porque, né, vão estar ali só observando, vão estar mais atentos para entregarem exatamente na hora. Quando a pessoa falar a primeira palavra, assim, tu já entrega para não perder tempo. Porque muitas vezes, se o participante pergunta o nome de um exame específico, a atriz não tem obrigação de saber e talvez ela responda não consta no script, sendo que na verdade tem. Então, pelo menos nós fomos treinados e daí o chefe de estação que entregou todos os materiais, assim, complementares. É bem interessante isso. E Miriam, e uma outra perguntinha sobre a questão da dinâmica no momento da aplicação. Em Porto Alegre, no primeiro sábado, começou quando, mais ou menos? Qual horário vocês começaram a aplicação? No sábado, a prova demorou bastante. Acho que a gente começou em torno das 2 da tarde ou mais. Assim. A primeira aplicação ali. Que daí foi passado o vídeo, organização ali, repassado. Na verdade, a capacitação de início, assim, foi dentro do combinado. Atrasou mais a questão do almoço ali depois, até todo mundo conseguir almoçar por uma questão de espaço, e daí atrasou o início da prova. Mas a capacitação ali de manhã não atrasou. Foi só a aplicação da prova em si. E como é que funcionava para vocês? Vocês eram um depois do outro. Quantos alunos passavam por vocês? Em quanto tempo? Você tem uma ideia disso? O espaço entre um aluno e outro, vocês tinham quanto tempo mais ou menos para organizar? Era em torno de, teoricamente era para ser 1 minuto, Sim. assim, em torno de 1 minuto, né? Quando saísse o outro, entrasse o próximo. Mas daí, como acabou acontecendo descompassos de início da prova, o tempo da gente organizar ali variava. Às vezes a gente terminava de organizar e a gente ainda ficava sentado esperando um tempão, porque atrasou, ou teve que repetir algum rodízio, que sei lá, a câmera deu algum problema, enfim. Mas teoricamente era bem rapidinho, assim, 1 minuto e tu tinha que organizar cada tudo, minuto. se posicionar de novo. E depois de 5 alunos passando, vocês tinham algum intervalo? Tínhamos um intervalo de em torno ali de uns 10 minutos. Justamente, então é aquele período rodízio. da hora quase, de fazer 10 minutos, 1, 10, 1. Isso. E depois de 5, daí tem um período para ir no banheiro, Isso, qualquer coisa. Exatamente. Tá. E uma pergunta, dentro da sala, quem estava dentro da sala com vocês? Dentro da sala, então, era o chefe de estação, um operador de câmera que ficava fixo, sentado, assim, a câmera bem posicionada, e o operador de câmera móvel, que era, na verdade, quem acompanhava o participante desde antes de entrar na sala e até quando saía, assim, acompanhando o rodízio, na verdade, né? A cada sala era o mesmo operador de câmera móvel. E a atriz, no caso, que era quem interpretava a mãe, né? É importante isso, né, Miriam, para frisar para o pessoal que tinha esse operador, tinha 2 operadores, que era um local, que da estação de pediatria tem aquele ali que fica em todas as pediatria, e tinha o operador que seguia. Por exemplo, o George vai fazer a estação pediatria, ele seguia o George na estação, depois ia para a estação 2 de cirurgia, ia para a estação 3 para seguir. Então tinham 2 câmeras sempre funcionando. Sim. Isso é importante, Miriam, porque no passado já deu muito problema com câmera que não funcionava. Então eles tinham 2 formas de ter para ter essa correção e tudo, e agora a gente vai aguardar para ver como isso vai funcionar. E Miriam, além disso, domingo, como é que foi todo o processo de domingo também? Desde o início, que horas começou, teve treinamento anterior, como é que foi isso? Domingo, como eu acho que todo mundo já estava sintonizado, assim, de como funcionava domingo, as coisas fluíram melhor. Pelo menos aqui em Porto Alegre, vários saíram de madrugada do local de aplicação da prova. Eu saí em torno das 2 da manhã do Hospital de Clínicas para estar de novo às 8 horas da manhã. E daí o que aconteceu foi que, por exemplo, ao invés da gente chegar ali às 8,
e ficar naquela fila de novo para fazer toda a questão da listagem e tudo mais. O nosso processo chefe de estação, ator, assim, foi passado um pouco mais na frente, assim, porque a gente tinha essa capacitação antes do que quem era, por exemplo, operador de câmera, que na verdade eles não iam ter capacitação no dia, né? Não tinham que saber o caso. Então, no caso, assim, a prioridade do credenciamento foi dada para os chefes de estação e os atores, entramos primeiro, então. E daí a nossa capacitação no domingo começou um pouco mais cedo, assim, umas 8h30, 9 horas, e teve mais tempo para poder ficar ciente ali do caso. E foi a mesma questão. No segundo dia, a gente ainda não sabia que ia ficar na mesma estação de pediatria, foi uma coisa que isso foi falada lá no momento da entrada. E daí o processo de capacitação no domingo foi bem parecido. A gente ficou sabendo ali o caso em si. Primeiro ela fala, o caso é isso. Aí começam a passar os vídeos também com o pessoal do INEP, dando uma orientação, que na verdade até os vídeos a gente nem conseguia assistir tudo, assim, eles meio que aceleravam, porque eram vídeos mais compridos ali, de 20, 30 minutos, porque eu acho que eles realmente passavam tudo bem detalhado, mas era uma questão de tempo ali para dar tempo dos atores treinarem. Eles acabavam passando mais rápido e era mais o roteiro de papel que a gente ficava repassando entre si, porque na verdade tinha pergunta e resposta daí realmente. E o roteiro, como é que era esse roteiro? Pergunta e resposta, e o que não constava ali, você era orientada a falar não consta. Isso. O roteiro começava com um caso clínico, assim mesmo. Mãe traz sua criança de tanto tempo, você está em um posto de saúde, você está em uma maternidade, era isso, assim. E daí logo em seguida, então, tinha as perguntas e respostas. E daí era bem colocado assim, se o participante te perguntar isso, tu responde dessa maneira. Se o participante te perguntar, por exemplo, como é que está a questão do aleitamento, tá? Aleitamento exclusivo, daí tu vai falar sobre aquilo, mas outras coisas tu não vai poder abordar. E ele até dava exemplo, se perguntar isso, você vai responder que não consta no script, não consta no roteiro. Perfeito. E uma pergunta, e daí quando eles e orientações para os atores de fazer pergunta? Também estava se ele tivesse também que fazer alguma... Também estava, por exemplo, se perguntassem dos exames. Por exemplo, o chefe de estação tem que entregar os exames, mas a orientação é que o chefe de estação não podia falar uma palavra, não poderia ter expressão facial, então ficava aquela coisa, como é que eu vou perguntar quais exames se eu não posso falar nada? Então, essa questão dos exames era uma coisa que as atrizes perguntavam. Por exemplo, icterícia, eu vou ter que solicitar exames. Eu não poderia entregar simplesmente esses exames. A atriz tinha que perguntar quais exames tu quer. E daí, no momento que o participante falasse, por exemplo, um exame da lista que eu tinha, se ele falasse um único exame daquele, ou dois, assim, eu poderia entregar a lista. Agora, se ele falasse simplesmente quero exames, a gente não podia entregar. Ele tinha que falar, assim, acertar mais ou menos daqueles da lista que eu tinha. Mas a atriz já direcionava. Gostaria de exames, daí ela falava quais os exames. Isso é uma dúvida que nossos alunos têm muito, né, Miriam? Que eles chegam assim, mas como é que eu vou saber para onde ir? E cada vez mais, claro, eles tiraram mais poder, né, entre aspas, dos atores, deixando as coisas mais, quase um monólogo, menos interações. Porém, é importante frisar que eles querem sim, que tem essa questão do ator direcionar levemente para que lado mais ou menos quer. Nas imunizações também tinham perguntas que eu me lembro que quando surgia alguma coisa de imunização, o ator poderia perguntar, mas quais vacinas que ele precisa fazer, doutor? Doutor, eu tô preocupada. Dizem que, por exemplo, da icterícia, kernicterus, eu tô preocupada, será que não pode chegar nesse nível? Para induzir o participante a direcionar e explicar aquilo. Excelente, excelente. É bom saber isso e até tranquilizar os alunos e candidatos e futuros candidatos, saber que mais ou menos tem esse direcionamento. É importante estar bem preparado, porque, claro, como você falou, o treinamento ele varia e pode variar. Às vezes o ator vai esquecer de perguntar algo e a pessoa mais ou menos tem que saber para onde seguir, mas é sempre importante saber que a tendência é que o INEP, Sebrasp, eles tentem a conduzir mais o participante. Miriam, um ponto que você trouxe anteriormente, que você falou no momento do credenciamento de vocês, dos colaboradores, do pessoal que vai estar trabalhando no local. Vocês chegavam lá no horário combinado e tinham que passar por todos uns critérios, assim, de retirar celular. Fala um pouquinho disso, como é que eles faziam toda essa parte inicial?
Quando a gente chegava, na verdade, eles pegavam um documento de identidade, ali, conferiam na lista qual que era a nossa função, para onde que a gente iria, para a gente poder assinar e tudo mais. E nesse momento, eles entregavam aqueles envelopes de plástico, mas que são lacrados, assim, pra gente desligar o celular na frente deles, colocar ali, daí o envelope dentro da bolsa, e a bolsa ficava confiscada com eles, assim, pra gente não ter acesso ao celular durante a aplicação da prova e pegar só na hora de ir embora mesmo. Como a prova acabou se estendendo, aconteceu, assim, de pessoas precisarem, ai meu Deus, eu fiquei de pegar o meu filho na casa de alguém de noite e agora estou aqui de madrugada. E daí conseguiram falar com coordenadores locais para conseguirem fazer a ligação e não precisarem ter acesso ao celular, né, para evitar vazamento desse tipo. Claro, não, isso e é super importante até para que isso continue acontecendo as provas, evitar maiores problemas que possam ter. E uma outra, e a questão assim, bom, depois disso, vocês fizeram todo o treinamento, questão do almoço, comiam todo mundo junto, como é que era esse momento? Janta, almoço, lanche? A aplicação da prova foi no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, era no fim de semana, mas que, claro, o hospital tem a sua rotina em si. E eles acabaram colocando as nossas refeições, que eram fornecidas pelo Sebrasp, em um espaço do refeitório que era do hospital. Então, para conseguir dar conta da demanda dos funcionários do hospital e da questão da prova, que era muita gente trabalhando, muita gente envolvida, o espaço físico não cabia todo mundo. E daí foi essa uma das questões que atrasou, né? Até todo mundo conseguir almoçar. O que aconteceu também foi que foi um dos grandes problemas, né? De não ter, por exemplo, controle das refeições vegetarianas, veganas, e daí no momento que chegava ali alguém que era vegano, não tinha refeição, e daí tu ter que ficar até de madrugada confinado, sem acesso ao celular, sem poder pegar dinheiro, enfim, para comprar alguma coisa. Foi esse o grande atraso. Eu até fui uma das primeiras a sair da capacitação e almoçar primeiro, então eu fiquei muito tempo na sala aguardando a aplicação da prova, e a informação que a gente tinha era isso, que tinha atrasado por essa questão do almoço. Além do almoço, vocês tinham outras alimentações durante o dia? Sim, mesmo a gente terminava de almoçar e eles entregavam um kit, assim, de lanche, mas que era o lanche com multiprocessados, né? E daí também gerou uma certa confusão, assim. Mas eles entregavam um kit ali com biscoito, bolacha, fruta, suco. E à tarde também tinha a opção de tu se deslocar até o refeitório para fazer um lanche. No final da tarde tinha um intervalo um pouco maior, mas também no local que a gente estava no corredor, assim, tinham caixas com kits também de lanches disponibilizados para quem estava trabalhando ali. Então naqueles 10 minutos depois de 5 pessoas, você podia ir ali pegar um kit, uma água, algo assim para pegar. E depois, em questão, depois que passou todo o primeiro grupo que fez pela manhã, vocês tiveram um intervalo para o segundo grupo. Isso. De quanto tempo foi esse intervalo, mais ou menos? Eu não me lembro, porque não foi o intervalo no tempo que deveria acontecer, assim, foi bem naquele intervalo que as coisas começaram a ficarem confusas, porque começou aquela questão de não ser mais sincronizado uma estação da outra, porque eles viram que ia atrasar e que talvez não sincronizando alguma estação conseguiria ir mais além. Nesse intervalo, alguns atores não voltaram, porque eles viram que na verdade ia se estender muito do horário e que não tinha um contrato, enfim, de horas extras. Alguns atores foram embora e não voltaram, e daí até se decidir o que vai ser feito, quem que vai ficar nesse lugar. Daí esse intervalo, que era para ser em torno de 1 hora, demorou bem mais, assim, mas não sei dizer quanto tempo foi. Super interessante, Miriam. Eu agradeço mesmo a sua presença. Muito obrigado pela disponibilidade. Eu acho que é super importante para todos revalidandos saber um pouquinho mais de como funciona todo esse sistema de prova prática por dentro. Às vezes a gente cria imaginações, não saber é pior do que às vezes saber. O não saber
criar dúvidas, as coisas se exponencializam, começa a sempre ouvir informações desencontradas e às vezes fica sempre pior. Saber como funciona, saber mesmo as coisas positivas, coisas negativas que pode acontecer de atrasar, que pode acontecer de ter um pouco de confusão, que pode acontecer daqui a pouco do ator não perguntar uma coisa, mas que você tem que continuar a perguntar, a fazer a estação, é sempre importante. Miriam, muito obrigado novamente a presença, obrigado. A gente conversou aqui com a Miriam, foi chefe de estação agora nesse Revalida 2021, na etapa prática, chefe de estação de uma estação de pediatria. Muito obrigado, Miriam, novamente pela presença. Agradeço a oportunidade, acho muito legal também falar sobre isso e também reforçar que também trabalhei então no curso preparatório do Revalidando e as orientações que a gente recebia de como agir no momento era bem exatamente como acontece na vida real. Olha, se perguntarem isso, não consta no script, vocês têm que entregar os materiais quando perguntam dessa forma. Então o Revalidando tá disparado aí na frente dos cursos preparatórios para a prova do Revalida. É sempre importante isso, né, Miriam? O fato de já ter vivido essa situação, saber o que encontrar, é sempre informações. A gente sempre gosta de dizer isso. A gente é médico tem que ser baseado em evidências. Evidências do que realmente acontece. Não adianta imaginar, não adianta nada, é dados sempre. E a gente segue o padrão que o INEP faz, que o Sebrasp faz, é sempre isso para tentar sempre a excelência, a gente vem conseguindo. Então, novamente, muito obrigado pela presença de todos, e é sempre isso, juntos revalidando seu sonho.